Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa existência, já passamos por esse tipo de situação, que é sobre o fato de nós insistirmos em viver do nosso passado nessa nossa existência. Então, principalmente quando o nosso passado foi um passado nessa existência, um passado confortável, dentro do contexto do emocional, do financeiro, né? Dentro da questão do nosso corpo físico, né? Um corpo físico saudável, né? E à medida que os anos vão passando, logicamente a nossa vida é feita de ciclos, né? Ora, nós estamos vivendo uma fase maravilhosa, em outros momentos nós estamos vivendo um verdadeiro caos. E isso faz parte da nossa existência no plano físico. Simples assim. Como diz uma amiga muito querida, nós não estamos aqui apenas para comermos bolo e tomarmos guaraná. Nós estamos aqui no plano físico para muito mais, muito além disso, comer bolo e tomar guaraná. Nós estamos aqui para crescermos, para aprendermos, para vencermos os nossos próprios desafios, para nos purificarmos, para irmos melhorando com relação aos nossos processos negativos. Simples assim. Muitas vezes quando a gente reencarna e durante, vamos supor, exemplificando, durante a nossa vida jovem, vida adulta, né? Uma fase aí. A nossa vida flui muito bem, tudo muito fácil, né? Bem fisicamente, uma boa saúde, bem emocionalmente, sucesso profissional. De repente chega um momento em que tudo desanda. Então as coisas começam a desandar dentro do contexto do emocional, a vida dentro do seio familiar começa a ficar mais delicada, a minha saúde começa a desandar, a minha vida financeira começa a ir ladeira abaixo. E quando chega nessa questão da nossa vida financeira ir ladeira abaixo, aí a gente termina desestruturando. Normalmente é assim que acontece, porque todos nós precisamos ter uma vida financeira um pouco equilibrada para termos uma vida, digamos assim, mais satisfatória. E aí a gente, quando esse tipo de situação acontece, a gente tem uma tendência de se reportar para o nosso passado, onde tudo era maravilhoso, onde tudo fluía maravilhosamente bem, onde nós estávamos gozando de bons sentimentos, boas emoções, boa saúde e boa vida financeira, né? O porquê que agora tudo está desandando. E aí quando as coisas começam a desandar, eu entro naquela energia. Primeiro, eu entro naquela energia de falta de motivação para me organizar com relação à minha nova realidade. Segundo, eu começo a adoecer, a manifestar no meu corpo físico vários tipos de doença, vários tipos de processo. Uma hora é processo alérgico, outra hora é depressão, outra hora são várias outras coisas que são reflexo do meu emocional, e aí os meus corpos energéticos ficam tão bombardeados que começam a jogar para o meu corpo físico uma encrenca atrás da outra. E a outra questão é que, não conseguindo aceitar o meu processo, eu termino responsabilizando sempre o outro por isso. E normalmente são as pessoas que estão mais próximas de nós, ali dentro do nosso contexto familiar, certo? Por quê? Porque, gente, todos nós somos humanos e é muito difícil
nós olharmos para dentro de nós mesmos e acolhermos que a nossa vida mudou, que a nossa realidade mudou. Puxa, a vida não tinha uma doença, agora eu tenho. Agora eu tenho. Então eu tenho que acolher essa doença de alguma maneira para poder ou ficar bom, curar aquela doença dentro de mim, ou transformar aquilo ali, aquela minha realidade que me levou a ficar doente. Agora, ninguém transforma nada, ninguém muda nada se não desenvolvermos a nossa capacidade de estarmos nos olhando. E quando a gente se olha, a gente tem que acolher que nós somos falhos, que nós precisamos olhar para outras direções e não só para aquilo que a gente teve e quer continuar tendo. A gente precisa começar a acolher que se a nossa vida mudou, mudou por alguma razão. Deus não seria tão maldoso, tão ruinzinho a ponto de querer nos sacrificar. Nós, antes de reencarnarmos, nós fizemos as nossas escolhas, nós traçamos aquilo que nós precisávamos como objetivo de resgate, de crescimento, de evolução do nosso espírito. Se nós passarmos por uma existência sempre com tudo fácil, lindos, maravilhosos, sempre muito bem confortáveis dentro do contexto financeiro, que infelizmente é o que nos desestabiliza muito, né? A questão da nossa saúde também nos desestabiliza muito. Se a gente passar uma vida inteira no plano físico com tudo isso maravilhoso, será que a gente vai parar para olhar para as outras situações? Será que a gente vai parar para dar valor para outras situações? Infelizmente, todos nós precisamos do desafio para estarmos olhando para aquelas questões nossas que são pequenas, que estão precisando de trabalho, de organização, de purificação e de crescimento. Portanto, jamais devemos ou podemos sentir pena de nós mesmos. Nós não somos pobres coitados. Nós somos espíritos dotados de uma essência maravilhosa, capazes sim de estarmos transformando as nossas vidas. E a gente só transforma alguma coisa se nós olharmos para dentro de nós mesmos, se nós entrarmos em contato com o nosso lado pequenininho, o nosso lado egoísta, aquele nosso lado que está pensando muito em nós mesmos, no nosso conforto, na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso. E aí a gente consegue se ver com verdade e a partir então da nossa verdade a gente tem condições sim de começarmos uma nova caminhada dentro deste ciclo da nossa existência e de começarmos a transformar. Se a nossa vida não está boa do jeito que está, só nos resta transformar. Só nos resta começarmos a movimentar as nossas energias para fazermos as coisas acontecerem de outra forma. E as coisas não vão cair do céu no nosso colo prontas de bandeja. Ah, mas eu estou muito velho, eu estou muito velha para começar. Gente, tem empresários que fizeram impérios já com 50, 60, 70 anos. Então, assim, não tem idade para a gente transformar, não tem idade para nós curarmos dentro de nós mesmos aquelas coisas que estão em desequilíbrio. Muitas vezes, limitações nos chegam justamente para que nós possamos olhar para as nossas fraquezas, as nossas deficiências e as nossas fragilidades. Só olhando para a gente vai conseguir transformar. Puxa vida, mas eu desenvolvi uma doença. Certo, desenvolveu uma doença. Então transforme o seu olhar para você mesmo. Encontre dentro dessa doença uma maneira de continuar seguindo em frente.
E enquanto você segue em frente, acolha a sua vida com gratidão. Ah, Cláudia, mas tu tá falando que tu não tem problema de saúde. Engano de quem pensa que eu não tenho problema de saúde. Já tive muitos problemas de saúde e fiz inúmeras cirurgias ao longo da minha vida. Muita coisa eu fui tirando de dentro de mim, muitos órgãos eu fui tirando de dentro de mim, porque eu fui adoecendo. Então assim, gente, a gente adoece sim, o corpo sinaliza sim. E uma coisa que eu falei, acho que já falei em algum vídeo, a grama do vizinho não é melhor que a nossa. Você pode estar olhando só de um ângulo que pode estar lhe dando uma visão meio distorcida da realidade do vizinho. Se hoje o vizinho está muito bem, maravilhoso, em algum momento ele já pode ter tido desafios e ele já pode ter ultrapassado os desafios dele, vencido os desafios dele. Então assim, tire seu foco do outro. Tire o foco do que o outro conquista, do que o outro fez e faz pela vida dele. Foque você. Busque você, o seu bem-estar, a sua paz, a sua alegria de viver. E acredite, a sua alegria de viver hoje, talvez se você tivesse hoje a mesma coisa que você tinha no seu passado, talvez você já não tivesse crescido, se transformado e melhorado muito como você está hoje. Acredite, hoje é sempre o seu melhor momento. A gente não evolui, não sei nem se esse é o termo certo para se falar. A gente não anda para trás, a gente anda sempre para frente. Ou a gente pode estar estagnado, mas a gente tem uma tendência a andar para frente, porque a gente sempre cresce e aprende um pouquinho mais. Então, que todos nós possamos aprender com aquilo que chega para a gente na nossa vida, que possamos acolher os nossos desafios com gratidão sim, entendendo que cada uma das coisas que chega para a gente traz para a gente um grande aprendizado. E após cada aprendizado que a gente acolhe, a gente sai com certeza mais fortalecido. Mais fortalecida. Então é isso, queridos. Que Deus a todos vocês abençoe e ilumine hoje e sempre. Que assim seja.